Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. Como falar de valores morais na cultura contemporânea? Que lugar ocupam as tradicionais virtudes nas relações humanas atuais? No Religare, Conhecimento e Religião de hoje, eu converso com Albert Drummond, historiador, escritor e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Seja bem-vindo, Albert. Obrigado, Flávio, eu que agradeço. É um prazer receber você aqui. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br. No canal Religare, Conhecimento e Religião, que fica no YouTube, você acessa os vídeos das entrevistas. Assista aos vídeos quando você quiser, compartilhe com seus amigos. Nós estamos também nas redes sociais, procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Você está escrevendo agora o livro A Batalha da Alma, falando dessa temática dos valores para crianças. Como falar desse mundo dos valores para o universo infantil, Albert? É um pouco complicado. Foi mais complicado do que eu imaginaria que seria. Eu já tinha esse objetivo porque eu gosto bastante de contos de fadas, eu estudo isso também. E eu queria escrever alguma coisa dentro da minha temática, que são os 7 pecados capitais, a inversão dos valores morais para esse público infantil. Então eu comecei a escrever, a desenvolver esse livro, que é um conto de fadas também, só que ele faz parte de mais 4 livros, esses outros 3 já é direcionado para o público adulto, mas inicialmente esse livro, que eu vou trabalhar com essa personagem, que é uma criança, eu vou explorar como que esses vícios eles acontecem, né, na infância, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que os vícios eles são inerentes a todos os seres humanos, fazem parte de quem somos. Gula, ira, inveja, avareza, preguiça, luxúria, vaidade. A igreja ela condena esses pecados, porque na concepção da igreja pecados, na concepção de Aristóteles são vícios. Ela condena esses pecados. E eu percebo que hoje em dia isso está muito distorcido, esses valores estão muito distorcidos e o mercado ele vem estimulando isso cada vez mais. Sim. Então, assim, para trabalhar com criança e trabalhar essa temática, eu acredito que assim, a ideia primeira é tentar conhecer o que cada um desses pecados representam para a gente, como que isso aparece para a criança e a lição de moral final do conto de fadas mesmo, que é veja, entenda e aprenda a controlar esses instintos. Porque como são vícios que oferecem prazeres momentâneos, pequenos prazeres momentâneos, e é por isso que são vícios, são prazeres individuais. Então, quando você controla, você está controlando em bem de um prol maior. Sim. Né? Eu conheci o historiador, o mestrando em Ciências da Religião, o professor, mas agora está surgindo o escritor. Como é que é essa... E agora o escritor para crianças. Como é que é esse caminho? Flávio, eu tento não me limitar muito dentro da escrita, então eu tento expandir um pouco. Eu estou escrevendo, inclusive, uma peça teatral agora também, vai chamar o Teatro da Alma, falando exatamente sobre os vícios ali, como que eles entendem o mundo hoje em dia. E eu acho que... Não sei, é aventurar, né, dentro da escrita mesmo. Eu gosto bastante de escrever para academia, escrever como historiador também, só que eu acho que às vezes é bom, assim, você deixar a criatividade um pouco, voar um pouco, né, a gente fica muito preso, assim, nessa... Eu queria muito estar vendo agora a expressão da nossa produtora Viviane Rodrigues, que também é professora de teatro, ouvindo você falar sobre isso, mas daqui a pouco a gente vai poder saber o que ela achou. Tá. Mas olha, tem enfim, disso que a gente está comentando aqui, desde que eu conheci o Albert lá no mestrado em Ciências da Religião, você está focado nesse tema dos 7 pecados capitais, não é? É um tema já com o qual você vai lidando, né? É um pouco a espinha dorsal daquilo que você faz. Por que exatamente você fez essa escolha? O que representa, não é? essa lista de pecados capitais? Não vamos entrar em história, não, que depois eu vou te perguntar sobre isso. Mas o que isso representa na sua vida? Tudo, assim, hoje em dia na minha vida profissional, tudo. Na minha vida pessoal também, porque como a gente está trabalhando com vícios humanos, é uma coisa que
você consegue observar diariamente em você e nas outras pessoas também. Então, eu comecei a ter esse interesse quando eu era criança mesmo. Que foi um teatro que eu tive que fazer de uma coleção que chama Eles São Sete. São 7 livrinhos, cada um sobre os 7 pecados. E eu fui ter curiosidade de ver quais eram os outros. E a partir daí eu entrei no curso de História, focado já em descobrir por que 7 pecados e quem é que definiu esses 7 pecados. Como que chegaram nessa conclusão de que são esses 7 males que o ser humano possui. Não foi uma preocupação como religioso? Não, inicialmente não. Inicialmente não, depois na virou verdade, uma preocupação de religioso? Não. Eu tento me abster, assim, eu tento ficar um pouco neutro nessa. Então a sua aproximação foi mesmo pelo lado da história. Qual é a história? Pelo lado da história e porque assim. Desculpe, que história tem os 7 pecados capitais? Pois é, inicialmente nasce com Aristóteles. Então Aristóteles ele vai fazer um panorama geral de quais eram os males e as virtudes do ser humano. Sei. E a partir desse panorama ele vai né, consolidar alguns nomes, assim. Ele vai criar uma listagem com esses vícios e essas virtudes, cada um sendo comparado, né, um comparando com o outro. A partir daí, esse conhecimento de Aristóteles ele vai para o Oriente com Evagrio Pôntico, que era um monge do deserto, então ele vai estudar esses monges, como que esses monges lidavam com esses instintos naquela situação, no deserto. Então, por exemplo, porque os pecados também eles vão variando de gravidade, né? Então sempre não está encabeça a lista. Nesse período, por exemplo, a gula e a luxúria eram os maiores pecados, porque você está numa situação que vai te propiciar a esse tipo de situação. Esse conhecimento ele é trago para o Ocidente com João Cassiano, e aí essa listagem de vícios humanos começam a ser vista pela Igreja Católica, que vai colocá-los como pecados. Então, eles devem ser combatidos, mas não são pecados mortais. Eles são pecados veniais. Tanto que no Purgatório de Dante, o Purgatório é uma montanha dividida em 7 partes, cada parte referente a um dos pecados capitais. Então, as pessoas ali elas estão ali para expurgar porque são inerentes a todo mundo. O problema é o limite, né? Você ultrapassar esse limite e cometer o vício de uma forma que prejudica, assim, geral. Sei. Basicamente. A lista dos 7 pecados capitais, você deve saber até sonhar com elas, porque você está muito envolvido com essa temática. Né? Qual é a lista dos 7 pecados capitais? Pois é, a lista ela teve muitas mudanças, né? Começaram com 9, depois diminuiu para 8. Então eles foram mesclando os pecados. Então, antigamente a gente tinha, por exemplo, vaidade, orgulho, soberba. Isso foi, né, unificado e transformado só em vaidade mesmo. Então, a última listagem é de São Tomás de Aquino. E na listagem dele é gula, ira, inveja, avareza, preguiça, luxúria e vaidade. Esses 7 pecados, através da história, de que maneira eles, você já falou então aí na filosofia, também na teologia, na doutrina católica, mas também nas artes, né? As artes souberam beber desses vícios, né? Muito, porque na Idade Média quase ninguém era letrado. Então o que se tinha eram os discursos. Então, uma forma de exemplificar esses discursos eram criando pinturas e vitrais, iconografias distintas com essa temática. Então, na Idade Média, na transição de Idade Média e Idade Moderna, a gente tem realmente muito material dentro da arte mostrando os malefícios desses vícios, porque a intenção da igreja era esse mesmo, era mostrar como os vícios eram perigosos para a sociedade e, através dessa consciência, as pessoas começarem a controlar esses vícios. Sim. Nos dias de hoje, é possível ainda falar em 7 pecados capitais? Já mencionei aqui e ali com a pessoa e as pessoas... Mas ainda esse assunto é atual? Pecado não. Pecado capital não. Mas talvez os vícios do capital, sim. Porque pecado é uma concepção cristã católica, é uma concepção de que
ou, né, você comete, você vai ter uma punição específica. E hoje em dia a gente já consegue entender, em 1915 o Freud ele vai trabalhar com a ideia de pulsão, então de que ele vai falar exatamente que esses vícios eles são naturais dos seres humanos. Então todo mundo vai ter inveja, vai ter raiva, a vaidade, quando você é elogiado, quem é que não sente, né, um certo prazer em estar em algum determinado patamar? Só que eles causam uma série de malefícios sociais, assim, inimagináveis. E é isso que precisa de ser revisto hoje em dia. Então, realmente, como pecado capital, eu acho que não convém falar deles hoje em dia nessa perspectiva, não. Então, nós vamos falar sobre os vícios do capital no próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Eu recebo o Albert Drummond. Nós estamos falando sobre a questão dos valores morais na contemporaneidade. Albert, você falou no bloco anterior que nós estamos passando da era dos pecados capitais para a época dos pecados do capital, né? De que maneira o capitalismo ele vai subvertendo essa ótica, né, de pecados em virtudes? Então, eu acredito que tudo começou com os mercadores mesmo, né, com a disseminação dos mercadores, da ideia dos mercadores. A igreja condenou essa atividade, né, que ela vai trabalhar com a ideia do pecado da usura, que seria esse lucro, que na verdade usura seria avareza mesmo. Então a avareza ela começa a ser o primeiro pecado realmente condenado pela Igreja Católica, na Idade Média, moderna, na transição. Com a expansão do capitalismo e com a vinda, né, desses ideários modernos, novas necessidades começam a ser criadas. E são necessidades que elas vão mexer diretamente com essa ordem moral social. Então, assim, quando eu falo que o capitalismo ele inverte a lógica dos valores morais, transformando vícios em virtudes, eu quero dizer que para você viver nessa sociedade mercadocrática, se é que eu posso dizer, ou capitalista, você precisa se adaptar a esses estímulos, porque né, a gente vai entrar, né, depois em cada um deles, mas o mercado ele subverte exatamente isso, mas por uma demanda mesmo. Por exemplo, a vaidade. A vaidade, então. A vaidade é um pouco complicado trabalhar com o conceito de vaidade, porque na lista de São Tomás de Aquino, o pecado da vaidade ele tem a ver com a arrogância, com a soberba, com a vanglória, né, que se auto-vangloriar. E a partir do século XVII, por causa da moda principalmente, a ideia de vaidade ela começa a ser distorcida e focada mais na questão estética mesmo, né? No apelo corporal. Isso vai se transformar numa problemática no meados do século XX, em que o cinema explode, Hollywood explode, e ali a gente tem a primeira formatação do que realmente é belo, porque a gente vai ter uma divulgação enorme desse padrão estético de beleza, e a partir daí a nossa sociedade começa a entrar nesse círculo vicioso, né? de demanda e procura, em busca do corpo perfeito. Então a vaidade hoje na nossa sociedade ela é uma virtude, por quê? Porque você precisa se enquadrar em certos parâmetros estéticos. Se você não liga para o corpo, ou se você não tem uma autoavaliação de si mesmo positiva, você é desprezado, né, nessa perspectiva social mesmo. E isso, como a gente pegou muito da cultura americana, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente consegue ver esse reflexo principalmente lá. O que a gente está conseguindo absorver agora que a gente está começando a absorver essa cultura mesmo. Produzindo até narcisismos, né? É. Mas e a preguiça? São patológicos. A preguiça é complicada porque ela vai de contramão, ela vai de contra a ideia do mercado. Só que é muito interessante, por quê? Porque o mercado ele tem um joguete para lidar com a preguiça. Antigamente, assim, na Idade Média moderna, a ideia do ócio
era o tempo, né? Era o tempo que era o tempo dos nobres. Então, realmente, o trabalho braçal era para os servos. Com o protestantismo, isso se inverte. Então, o trabalho ele começa a ser supervalorizado e a preguiça, como a gente conhece hoje, ela é condenada. Porque até então, preguiça era algo... Não era preguiça, era assídia, era um dos pecados, que tem a ver com melancolia, depressão, alguma coisa nesse gênero. Então, o significado dela expande para o não fazer nada, né? O ter que produzir alguma coisa. Então, dentro da perspectiva do mercado, isso é interessante por quê? Porque esse ócio utópico, ele lhe é vendido, porque a aposentadoria é exatamente isso. Você trabalha a vida inteira para conseguir esse ócio, só que com a tecnologia em ascensão, sempre, a gente trabalha mais para comprar nosso conforto, num círculo vicioso. Você trabalha para comprar o que vai te beneficiar de alguma forma, né, e te evitar trabalhos manuais mesmo. Então, cada vez mais você tem tecnologias aí que vai facilitar esse nosso desejo pelo conforto. Então, você compra, você trabalha mais para ter seu conforto, você trabalha mais para ter seu conforto. Na esperança de aposentar e de ter um ócio tranquilo que é... Nesse seu trabalho, né, de observar como é que o capitalismo vai ressignificando toda essa lista de vícios e pecados, como já se chamou em um tempo, você fala também algo sobre a inveja. A inveja é o nosso maior problema. A problemática da inveja aqui no Brasil, como eu estou estudando Brasil, e a minha pesquisa ela vai de 45, né, depois da Segunda Guerra, até 95, a partir desse momento, a mídia, os meios de comunicação, eles se expandem. Então, não é mais impresso. Então, começa a ser televisionado, as publicidades elas tomam um teor maior, e é essa publicidade que vai trazer para a gente a ideia de um American Way of Life, que é a vida perfeita americana. Então, a partir daí, a gente vai ter esse parâmetro do que realmente é bom e até onde a gente tem que chegar. Então, assim, eu tenho documentos incríveis de publicidade no período mesmo, de 50, 60, da revista Seleções, por exemplo, com anúncios de novos produtos que a gente tem que consumir, geladeira com rodinha, o micro-ondas, máquina de lavar, que eram coisas que não tinham aqui. Então, você precisa de ter esse material. É preciso querer o que o outro tem. Isso, a publicidade, a publicidade ela vai fazer isso, ela vai criar necessidades. E a inveja, ela está dentro desse contexto, porque a publicidade nada mais é que isso, é um estímulo a você querer ter aquilo também, que todo mundo está tendo. Sim. Uma palavra sobre a luxúria? Contraditória, principalmente aqui no Brasil. Porque trabalhar com a luxúria, a gente trabalha com duas perspectivas. A primeira é a pornografia, a ideia de pornografia, e a segunda é a ideia de erotismo. Então, assim, num determinado momento, a nossa moral ela é muito tradicional em relação à sexualidade. A sexualidade ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade. Então, o que é pornográfico é condenado. Mas o que é erótico não é. E aí é uma linha muito tênue, porque o pornográfico seria o que é mostrado por conta própria. Eu quero mostrar. E o erótico é o que é mostrado sem querer. Então, a gente consome esse tipo de... né, a gente consome esse mercado, a indústria sexual, a gente consome. E a gente cria duas definições de mulheres também, nos anos 90, no século XX, que é a mulher de dentro de casa, a dona de casa, que são as leitoras da Cláudia, da Marie Claire, e as mulheres como objeto sexual, que quem consome são os homens, que é a Playboy, por exemplo, quando a Playboy vem para o Brasil. Então, a luxúria é bastante contraditória, porque a gente condena uma sexualidade que a gente pratica escondido. Um outro vício que você trabalha é a questão da ira, nessa mesma lógica, não? Bastante complicado também, porque a ira é o que eu chamo de ira justificável. A sociedade ela tem pré-determinações do que é bom e do que é mal, o que nos faz bem e o que nos faz mal. Assim foi com a igreja, na Inquisição. Então, a violência que acontecia era uma violência justificável em prol de um bem maior. Assim foi com o nazismo. Então, a violência, as pessoas eram violentas, as pessoas tinham consciência do que estava acontecendo, mas era em prol do bem, né, da paz, do bem daquela comunidade. E no Brasil?
E no Brasil aconteceu a mesma coisa, a ditadura militar, em que a ira é justificada, né? Criou-se esse imaginário do comunismo, do terror do comunismo, principalmente através do plano Cohen, que a gente tem no Estado Novo, né? Que um plano forjado de que ia ter uma invasão comunista, mas na verdade isso foi para criar um medo mesmo. Automaticamente, você criando um medo, você já predefine quem é o inimigo e quem tá com você. E aí, então esse ódio, ele é circular, assim, sabe? Nesse particular, você sai do ambiente propriamente do capitalismo e vai para o ambiente político? Sim. Porque os discursos políticos da ditadura são discursos de ódio. São discursos incitando a violência contra um determinado grupo que supostamente é nocivo à nossa sociedade. Ok. Olha, muito obrigado por você ter vindo ao Religare e ter feito essa releitura da temática dos valores morais na contemporaneidade a partir do seu interesse pelo estudo, do ponto de vista da história, dos 7 pecados capitais. Eu que agradeço, Flávio. Volte sempre. Obrigado. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça as nossas atividades acessando a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.